Gilvão Santos Produções. Olá pessoal, olá povo de Deus, desde já eu quero estar cumprimentando a cada um de vocês com a paz do Senhor. Eu desejo a todos a paz do Senhor. Hoje nós estamos com a segunda aula do nosso discipulado. Hoje estaremos falando sobre conhecendo Deus. Para quem já assistiu aí a primeira aula aí do nosso discipulado, nós falamos sobre a Bíblia Sagrada, sobre conhecendo a Bíblia. Hoje nós estamos com a segunda aula e nós estaremos falando sobre conhecendo Deus. Haja visto que primeiro, para nós termos um conhecimento de Deus, é preciso primeiro nós estarmos tendo conhecimento da palavra de Deus, para nós aprender um pouco mais sobre Deus. Quem é esse Deus tão maravilhoso? Então, quem aí já assistiu a primeira aula sobre o assunto da Bíblia, já pôde aprender a conhecer a Bíblia Sagrada. Então, hoje nós estaremos falando sobre conhecendo Deus. Haja visto que para nós conhecermos de Deus, é preciso nós estarmos familiarizados através da palavra do Senhor. E hoje nós estaremos falando sobre esta lição de número 2, sobre o tema Conhecendo Deus. E a leitura bíblica em classe que eu quero deixar aqui para a nossa meditação, a leitura que eu quero estar deixando aqui para que nós podemos meditar nesta aula de hoje sobre Conhecendo Deus, está lá em Tiago, no capítulo 4, e o versículo de número 8, a parte A do versículo. Diz assim a palavra do Senhor: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Entendemos diante deste versículo de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, a parte A do versículo, a Bíblia está dizendo: chegai-vos a Deus. E nós entendemos que na medida que nós chegamos e se aproximamos diante de Deus, nós entendemos que Ele também vai se aproximar diante de nós. Não é porque Deus está distante, mas nós entendemos que quando nós nos aproximamos de Deus, é onde nós entendemos e vemos mais a aproximação do nosso Deus se aproximando diante de nós, se revelando para nós. Nós só vamos entender quando Deus vai se revelar para nós, quando nós chegar mais diante do Senhor, nós se aproximar mais diante de Deus. É preciso nós nos aproximarmos mais diante desse Deus que é tão maravilhoso. E eu gostaria de estar lendo aqui para a nossa meditação nesta aula sobre conhecendo Deus, a nossa introdução aqui. Eu acho muito interessante aqui eu trazer para a nossa meditação essa introdução para nós podermos entrar e conhecer mais sobre este Deus. Então você que vai estar assistindo esta aula, preste muita atenção, porque Deus tem algo profundo, Deus tem algo maravilhoso para falar com cada um de nós diante desta lição maravilhosa sobre conhecendo Deus. Então, eu quero ler aqui para a nossa introdução. Conforme o que está escrito em Efésios 2, no versículo 12, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. No tempo em que você não havia recebido ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, vivia sem Deus no mundo. Por isso, todo o novo crente deve imediatamente, após aceitar a Cristo, começar a conhecer o seu Senhor. Aqui nós entendemos, meus queridos e amados irmãos, que quando a gente aceita a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida e da nossa alma, é preciso, depois de nós aceitar a Cristo, é preciso nós conhecermos mais de Deus, é preciso nós termos mais uma vida voltada para Deus. Então é nesta aula de hoje que nós estaremos aprendendo quem era esse Deus maravilhoso que nós o adoramos. Do ponto de vista humano, você teria de conhecê-lo bem antes para depois crer nele, mas no caso do cristão é diferente. Ele nasce e vive espiritualmente pela fé em Deus. O nosso conhecimento deverá se submeter à fé, nunca o contrário. O Senhor deseja que você entregue a Ele a sua vida, pois Deus deseja cuidar de você de forma
de forma e suprir todas as nossas necessidades, não somente física e social, mas também espiritual, e de forma plena. Confie nele, mesmo que em todas as circunstâncias da vida seja diversa. Isso só será possível se conhecê-lo bem. Aqui nós entendemos que só será possível nós viver uma vida digna diante do nosso Deus se nós conhecer bem o Senhor. E o que é conhecer Deus bem? É entender a profundidade desse Deus, é entender o que esse Deus pode fazer ou até mesmo se revelar para nós diante da sua palavra. Então é preciso nós conhecermos Deus bem. Hoje em dia tem muitas pessoas que dizem que conhecem Deus, só que não conhece Deus bem, não conhece Deus da maneira que tem que conhecer, não conhece a profundidade desse Deus que é tão maravilhoso. Então é preciso nós conhecermos Deus bem. E o que é conhecer Deus bem? É ter uma vida plena com o Senhor, é ter uma vida de intimidade com o Senhor, é ter uma vida tão ligada com Deus, que nós podemos entender o fundamento da palavra do Senhor quando Ele se revela para nós. Tem pessoas que dizem que conhecem Deus, só que não conhecem Deus bem. E conhecer Deus bem é entender que Ele é onisciente, onipotente e onipresente, e um Deus que se revela a nós a todo momento. Isso é conhecer Deus bem. Você já estudou na lição anterior? Por que eu falo da lição anterior? Porque nós falamos na lição anterior sobre a Bíblia Sagrada, sobre o conhecimento da Bíblia Sagrada, o fundamento da palavra do Senhor, que através da palavra de Deus nós conhecemos melhor o nosso Deus. Então na lição anterior, quem estudou essa lição anterior, quem já pôde ver aí a primeira lição que eu coloquei desse discipulado aí, você que vai estar assistindo essa segunda lição, eu te convido a você acompanhar aí, a estar conosco aí até a 13ª lição, porque eu sei que Deus tem algo profundo e tem algo sobrenatural para nos revelar a cada um de nós. Então eu te convido a você ficar conosco aí nesse discipulado até o final. Você que estudou aí na lição anterior, que é a revelação de Deus, se Deus se deu pela Bíblia, uma manifestação com a linguagem compreensiva e todas as pessoas, mas jamais alguém teve a compreensão total do onipotente. E quem é o onipotente? É o próprio Deus. Nós estaremos aprendendo isso na lição mais à frente. Nós estaremos falando sobre a onipotência de Deus, sobre a onisciência de Deus e sobre a onipresença de Deus. Tudo isso se resume nesse Deus que é tão maravilhoso. Pois o que se pode conhecer de Deus está além da capacidade humana. Esta lição propõe-lhe auxiliar nesse aprendizagem que deve durar por toda a vida. Por que essa lição deve durar por toda a vida? Porque na medida que você vai conhecer acerca desse Deus que é tão maravilhoso, esse aprendizado ninguém vai mais tirar de você. E o aprendizado na nossa vida nunca é demais. É muito bom nós aprendermos a falar da Bíblia Sagrada, é muito bom nós aprendermos a falar de Jesus, e também é muito bom nós aprendermos e conhecer desse Deus, e conhecer mais desse Deus. O primeiro ponto aqui para a nossa aula de hoje, conhecendo Deus pelas suas qualidades, conhecendo Deus pelas suas qualidades. Entendemos aqui que Deus tem várias qualidades, e nós estaremos aqui citando alguns pontos da qualidade de Deus, para que você venha conhecer um pouco mais acerca desse Deus que é tão maravilhoso. Deus tem muitas qualidades. Ele se identifica com o homem, ao mesmo tempo torna-se diferente de todos os seres espirituais. Você descobre quais são as qualidades de Deus ao conhecer os seus nomes. Você só vai conhecer as qualidades de Deus através de você conhecer os nomes de Deus. A Bíblia relata sobre vários nomes de Deus, como Eloí, El-Shammah, Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Então cada nome desse mostra uma potência do nosso Deus. Cada nome desse tem um significado. Até mesmo quando Deus fala para Moisés: olha Moisés,
Moisés chega para Deus e fala: Senhor, mas se eu chegar diante de Faraó, o que eu vou falar para ele? Quem foi que me enviou? E aí Deus fala para Moisés: olha, Moisés, fala que o Eu Sou enviou a vós. Então esse nome Eu Sou é um nome também de Deus. Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que sou. Eu sou o Deus da providência. Eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que salva. Eu sou o Deus que liberta. Então esse nome Eu Sou é uma das qualidades de Deus, né? Esse nome Eu Sou mostra aí várias qualidades desse Deus que nós servimos, né? Deus mesmo se revela e faz-se conhecer ao proclamar o seu nome, em Êxodo 6, versículo 2 e 3. O Senhor queria ser conhecido pelo povo de Israel pelos seus feitos, porque conhecer o Senhor pelo nome. O nome de Deus é o nome que revela aos homens as qualidades do Criador. Além disso, é uma maneira de que se corresponde quem é o Todo-Poderoso. Então Deus ele se revela para a humanidade de várias maneiras. E Deus ele se revela para Moisés dizendo: olha, Moisés, fala que o Eu Sou te enviou. Então quando nós começamos a falar acerca do nome de Deus, faltar-me-ia tempo aqui de poder recitar vários versículos bíblicos mostrando a grandeza e a potência do nome desse Deus que é tão maravilhoso. É por isso que é preciso nós conhecermos mais desse Deus. Na medida que nós conhecemos mais desse Deus, a nossa vida não será mais a mesma, porque nós vamos entender que Deus é o Deus da providência, que Deus é o Deus que cura, que Deus é o Deus que salva. Tudo isso se resume em um Deus que é tão maravilhoso. Na Bíblia, os nomes da divindade mais comuns são, os nomes da divindade mais comum, no caso, são os nomes mais usados, são os nomes de Deus mais citados, são os nomes de Deus mais lembrados. Então, na Bíblia, diante da Bíblia, né, no caso que é a palavra de Deus, então na Bíblia os nomes da divindade, essa palavra divindade, ela aponta para o nosso Deus, ela aponta para Deus que é a primeira pessoa da divindade. Então Deus, ele é um nome muito conhecido. Esse nome Deus é um nome muito conhecido. O nome Senhor também é o segundo nome de Deus, que é bem conhecido pelos que servem a Ele. E o terceiro é o nome Pai. Esse nome Pai também é muito conhecido pelos que servem ao Senhor. Primeiro o nome, Deus. Quando você o encontra no texto bíblico, ele fala o seu poder criativo e total, Senhor ou Jeová. É um Deus relacionado com as pessoas para ajudá-la a salvar. O vocábulo Deus, com outras combinações como o Altíssimo, Suficiente, Eterno e Conosco, revela as qualidades do Senhor e mostra a sua maneira de agir entre as pessoas. Então, quando a gente falamos do nome de Deus, é uma maneira de Deus se revelar para a humanidade, né? Então, quando a gente fala sobre o Deus de Israel, sobre o Deus de Eloí, né? O Deus Chamar, o Deus Rafá, o Deus Jeová Jiré. Então, quando a gente falamos o nome de Deus, é uma maneira de Deus se revelar para toda a humanidade. E o segundo nome também que Deus ele recebe, né, e que muitos conhecem, é Senhor. Todos nós, quando falamos o nome de Deus, nós falamos Senhor, com todo respeito e com todo respeito e com toda maestria, porque Ele é o nosso Senhor. Então o nome Senhor, esse nome Senhor é no sentido de governador, de denominador, né, de dominador, é aquele que exige o serviço e a lealdade do seu povo. Então quando a gente chama Deus de Senhor, nós estamos tendo um respeito com o nosso Deus. E quando nós chamamos Ele também de Pai, mostra que todas as coisas, o ser humano foram criadas por eles e estão debaixo da sua proteção. Quando você chama Deus de Pai, você está mostrando diante desse respeito, chamando Deus de Pai, que Ele é o nosso Criador. Nós estamos também entendendo que Ele está no controle de todas as coisas. Por isso que nós chamamos Deus Pai. Uns chamam Deus Senhor,
mas eu prefiro chamar ele de Deus Pai, porque quando eu chamo ele de Deus Pai, eu estou mostrando que ele está na direção da minha vida. Eu estou mostrando que ele é o meu pai e que eu tenho todo respeito por ele como sendo o meu pai. Essas são algumas das qualidades de Deus. Faltar-me-ia tempo aqui de falar sobre várias qualidades desse Deus, mas eu não tenho tempo suficiente, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas faltar-me-ia tempo aqui de falar sobre as qualidades de Deus. Falar para mim sobre as qualidades de Deus é viajar pelas páginas da Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. Então eu não tenho tempo suficiente para falar sobre as qualidades de Deus. Mas eu encontro as qualidades de Deus em todos os livros da Bíblia Sagrada. Eu encontro várias qualidades de Deus. Então faltar-me-ia tempo aqui de estar falando sobre várias qualidades de Deus. Mas eu quero passar aqui para o segundo ponto: conhecendo Deus através do seu caráter. Nós precisamos conhecer Deus através do seu caráter. E qual é o caráter de Deus para que nós venhamos ter conhecimento, para que nós venhamos entender quem é esse Deus através do seu caráter? Você também conhece Deus ao estudar o que ele é em si próprio e em relação ao universo e aos seres por ele criado. Tudo isso é chamado de atributos divinos, ou seja, aspecto do seu caráter. Existem os aspectos que só Deus possui e nada há que os lembre nos que ou nos outros seres por ele criado. Se nós falarmos aqui sobre os atributos de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a soberania de Deus, que é um dos seus atributos, sobre a eternidade de Deus, que também é um dos seus atributos, sobre a onisciência de Deus, que é também um dos seus atributos, né? E o quarto aspecto divino é a onipresença. Então, nós temos aqui, o primeiro dele é a soberania. Tudo isso nós estaremos falando sobre os atributos divinos, né? Sobre o caráter de Deus. Então, soberania significa que Deus é chefe, maioral ou supremo. Isso aí nós estaremos falando sobre a soberania de Deus. Significa que ele é o chefe maioral ou supremo. É esse Deus que está no controle de todas as coisas. É esse Deus que sustenta o universo na palma da sua mão. É esse Deus que ele conta cada uma das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Tudo isso são atributos da soberania de Deus. Está mostrando que Deus ele é o Todo-Poderoso, né? E que tudo está no controle da sua mão. O Todo-Poderoso para você, isto é encorajador, porque tem a segurança de que nada há fora do controle do Senhor, e os seus planos são de fato realizados. Aqui nós entendemos que todos os planos de Deus são de fato realizados através do seu caráter, através dos seus atributos divinos. Todos os planos de Deus, nenhum dos seus planos pode de maneira nenhuma ser frustrado. Por quê? Porque ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Tudo está no controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Por isso é que ele é soberano. Por isso que esse é um dos atributos divinos e que revela o caráter de Deus para cada um de nós. O segundo aspecto de Deus é sobre a eternidade. Nós estaremos falando agora sobre a eternidade, né? Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Ele não tem princípio e jamais terá fim. Não se limita e ao tempo, porque ele é eterno. Vê o passado e o futuro de modo tão claro como contempla o presente. Em tal perspectiva, ele sabe o que é melhor para a vida do crente. E isso nós podemos ter certeza, que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós podemos entender aqui sobre o segundo aspecto de Deus, que revela a eternidade. Por que esse segundo aspecto de Deus revela a eternidade?
porque Deus, ele é eterno. E se Deus, ele é eterno, dá o que entender que ele conhece o presente, o passado e o futuro. Por isso é que a Bíblia diz que ele é onipresente, onisciente e onipotente. O terceiro aspecto divino é a onisciência de Deus. Mostra que Deus está no controle de todas as coisas e que nada foge dos seus planos. Deus possui todo o conhecimento que existe, por isso que ele é onisciente, porque ele conhece toda a onisciência. Ele conhece tudo o que nós estaremos fazendo ou que nós deixamos de fazer. Nada foge do controle de Deus. Estaremos sempre diante dos olhos do Senhor. Ele é onisciente. Quando ele é onisciente, Deus nos mostra que toda a onisciência está no controle da sua mão. Deus possui todo o conhecimento está nesse Deus que é todo poderoso e que é maravilhoso. Nada o pega de surpresa. A onisciência do Senhor permite que ele tenha conhecimento de tudo, antes e depois da salvação de cada ser humano. Nós podemos entender aqui, diante da onisciência de Deus, que ele sabe de todas as coisas. Tudo o que você faz, Deus sabe de tudo. Ninguém nunca vai pegar Deus de surpresa. Você nunca vai achar que você vai pegar Deus de surpresa, porque ele é onisciente. E uma vez que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Davi falou: todos os meus dias foram escritos por Deus. Todos os meus dias foram escritos por Deus. Então dá o que entender que toda a nossa vida já foram escritas separadas por Deus. Então é por isso que ele é onisciente. Deus, ele é onisciente. O quarto aspecto divino é a onipresença de Deus. O quarto aspecto divino, nós estaremos falando sobre a onipresença de Deus. E o que é onipresença? Será que esse nome onipresença pode encaixar em qualquer ser humano? É claro que não. Esse nome onipresença só se encaixa em Deus. Por quê? Vamos ler aqui. Significa que Deus, ele é infinito e que está presente em todo o tempo e espaço. Ninguém pode se esconder da sua face. Mas a presença do Senhor deve ser experimentada em todo o tempo para se receber as suas bênçãos de uma maneira bem real. Significa que Deus, ele é infinito e está presente em todo o espaço, em todos os lugares. Por isso que Deus, meus amados, ele é onipresença. Por que onipresença? Porque ao mesmo tempo que Deus está comigo aqui, Deus está também contigo aí. Ao mesmo tempo que Deus me usa aqui, Deus usa você também aí, aonde você está assistindo aí essa mensagem. Então, Deus, ele é onipresença. Deus, ele é onipresente. Por que onipresente? Porque ao mesmo tempo que ele está comigo aqui, ele está contigo aí. E isso só essa nomenclatura de onipresença só encaixa em Deus. Essa palavra só serve para Deus, de onipresença. Satanás, ele não é onipresente. Satanás não pode estar a todos os lugares no mesmo momento. Não. Isso é um engodo, é uma mentira de Satanás, quando fala que Satanás está em um lugar e ao mesmo tempo ele está em outro. Por que não está? Porque Satanás, ele é uma criatura. E uma vez que ele é uma criatura, ele não tem o poder de ser onipresente. Satanás não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele é uma criatura. Então só Deus que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então só Deus, ele é onipresente. O quinto aspecto divino. O crente tem certeza que a sua salvação, o crente tem certeza de sua salvação, porque o Senhor é todo poderoso. Maria engrandece o Senhor, o Salvador, declarando: o meu espírito se alegra no meu Deus, porque ele é o meu Salvador. Isso está lá em Lucas capítulo 1, versículo 47, quando Maria ela fala sobre isso. Então nós podemos entender que o quinto aspecto de Deus, ele é divino.
Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é separado. A Bíblia diz que Deus ele fala, olha, sede santo porque eu sou santo. A palavra santo no hebraico significa separado. Então Deus está dizendo, olha, sede separado porque eu sou separado. Irmãos, Deus ele não se mistura. Deus ele é um ser que ele é separado. Então, se nós somos servos de Deus e temos essa convicção de que Deus está conosco, nós também temos que ter essa vida de separação. Nós não podemos se misturar, não. Nós temos que ter uma vida separada, uma vida digna, uma vida santa e uma vida abençoada com o nosso Deus. É por isso que nós temos que se achegar diante de Deus. Na medida que nós se aproximamos de Deus, Ele também vai se aproximar de nós. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. O sexto aspecto divino diz que Ele é imutável. O sexto aspecto divino diz que Ele é imutável. Jamais muda. Essa palavra imutável é porque Deus, meus amados irmãos, Ele não muda. O ser humano ele pode até mudar, mas Deus ele não muda. Nunca que Deus vai mudar, nunca. Deus jamais vai mudar. Então por isso que ele é imutável. Jamais muda em sua natureza e aspecto. Será sempre bom, justo e verdadeiro. Você pode crer nas suas promessas, porque ele cumpre todas. Nele podemos confiar. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então nós entendemos aqui que Deus ele não muda. Nele podemos confiar. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aqui nós podemos entender que quando Deus ele nos faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Deus ele não mente. Deus não é como o homem que muitas das vezes faz promessas e não cumpre nenhuma. Mas a Bíblia diz que Deus ele é imutável. E o que significa ser imutável? É porque jamais ele muda a sua natureza. Deus jamais vai mudar a sua natureza e o seu aspecto. Deus sempre vai ser o mesmo. Quando Deus fala que te ama, é porque verdadeiramente Ele te ama. Quando Deus dá o seu Filho para morrer por você na cruz do Calvário, para te salvar, Ele não mente, Ele não se arrepende. Deus nunca se arrepende daquilo que Ele faz. E aí, para finalizarmos aqui, jamais muda em sua natureza, seu aspecto. Será sempre bom. Irmão, Deus sempre será bom na nossa vida. Uma certa vez chamaram Jesus de bom, chamaram bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou, bom é o Pai, bom é Deus. Nem o próprio Cristo aceitou receber essa nomenclatura de bom. Por quê, irmão? Porque bom é só Deus é que é bom de verdade. Só Deus é que tem essa bondade conosco de verdade. Só Ele é justo e verdadeiro de verdade. Irmão, só Deus é justo verdadeiramente. Só Ele é verdadeiro conosco. Então não espere bondade do ser humano, porque muitas das vezes o ser humano é falho. O ser humano vai falhar. O ser humano vai te prometer e não vai cumprir. E muitas das vezes nós esperamos pelo ser humano e ficamos frustrados diante da nossa caminhada. Mas espera somente em Deus, porque Deus ele é fiel para cumprir a promessa que Ele te prometeu. Meus queridos e amados irmãos, eu quero ficar por aqui. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando. Esta é a nossa segunda aula que estaremos falando sobre a grandeza de Deus, sobre conhecendo Deus. Essa é a nossa segunda aula e eu quero te convidar a você estar se preparando para que você venha participar conosco da terceira aula. A terceira aula nós estaremos falando sobre conhecendo sobre o pecado.
Então eu te convido já a você se preparar para a terceira aula que estaremos falando sobre conhecendo o pecado. E desde já eu quero deixar duas perguntas para você que vai estar assistindo esta aula. Eu quero deixar duas perguntas para você. E você que vai estar assistindo esta aula que ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva no canal Gilvan Santos Produções. Ative o sininho em todas para você receber todas as notificações. Amém? Então não perca tempo, divulgue este canal, compartilhe com seus colegas, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas por Deus por intermédio dessas aulas que estaremos colocando aqui neste canal. E desde já eu quero deixar duas perguntas para você. Você que vai estar assistindo esse vídeo, eu quero que você responda essas duas perguntas. A primeira pergunta que eu deixo para você: cite 3 nomes dados à divindade segundo nossa lição. Você vai citar 3 nomes dados à divindade de acordo com a nossa lição. Você que assistir essa mensagem, eu quero que você responda aí essa pergunta. A segunda pergunta que eu quero deixar para você: cite 3 aspectos do caráter de Deus. Você vai citar 3 aspectos do caráter de Deus. Amém? Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando. Fique na paz do Senhor e que Deus possa continuar derramando a graça dele sobre cada um de nós. Fiquem todos na paz do Senhor e tenha um dia abençoado. Deus abençoa. Fique na paz do Senhor.